Isso é o Pilates clássico. É a forma mais próxima do original criado por Joseph Pilates, com o mínimo possível de modificações. Olá, eu sou a Francine e hoje nós vamos falar sobre o Pilates clássico. Por que o Pilates clássico é melhor? Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora para ficar por dentro de todos os conteúdos. Sempre que tiver vídeo novo, você pode ser notificado ativando o sininho. Então se inscreve, ativa o sininho e já fica por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Muito bem, antes de começar então, explicando por que o Pilates clássico ele é melhor, vamos entender primeiro o que é o Pilates clássico, quais os tipos de Pilates que existem e qual a diferença entre o Pilates clássico e os outros tipos de Pilates que existem. Bom, por Pilates clássico, ou verdadeiro, original, puro, tem várias nomenclaturas, tá? Por isso, né, por esse tipo de Pilates, o clássico, a gente entende aquele Pilates criado pelo Joseph Pilates. Exatamente da maneira que o Joseph Pilates criou. Então, com todos os exercícios, acessórios e equipamentos criados por ele. Isso é o Pilates clássico. É a forma mais próxima do original criado por Joseph Pilates, com o mínimo possível de modificações. Por outro lado, então, tudo que não é tão próximo ao que Joseph Pilates criou, tão próximo ao original, a gente chama por Pilates contemporâneo. Então, são outros tipos de exercícios criados, inventados por outras pessoas, baseado naquilo que o Joseph Pilates criou. Mas já não é mais aquilo que o Joseph Pilates criou. O que o Joseph Pilates criou, a gente chama, quer dizer, ele chamava de contrologia. O que é contrologia? É a arte do controle da mente sobre o corpo. Tá? É estar sob total controle da sua mente e do seu corpo e, com isso, elevar o seu espírito. Então, quando a gente fala de Pilates clássico, a gente fala de uma filosofia de vida. A gente fala de muito mais do que apenas o exercício pelo exercício. Tá? Então, uma das principais diferenças entre o Pilates clássico e os outros tipos de Pilates é que, além de exercícios, a gente tem essa filosofia, a gente tem um propósito dentro do método Pilates, tá? Que é essa tríade mente, corpo e espírito. Trabalhar o corpo através do controle da mente para elevar o espírito. Esse é o propósito dentro do Pilates. Tá? E só por aí a gente já tem uma grande diferença entre o Pilates clássico e os outros tipos de Pilates. Falando do Pilates clássico, a gente consegue determinar uma linha do tempo, uma linhagem. Tá? A gente consegue dizer ou definir de onde que uma pessoa saiu dentro do Pilates. Vou explicar melhor. Por exemplo, né, pensando naquela árvore genealógica, né? A gente tem Joseph Pilates no topo daquela árvore, em que ele criou o método e ele deu aula para outros discípulos, para outras pessoas, que a gente chama de elders, né? Os anciões do método Pilates. Essas pessoas que aprenderam com o Joseph Pilates, a gente classifica elas como instrutores de primeira geração, que pegaram ali direto da fonte as informações. Ainda assim, cada um desses discípulos do Joseph Pilates tem um repertório antes do Pilates, né? Antes de aprender a contrologia. Era bailarinos, né? Como a Romana Krzyzanowska, ela era da dança. O Ron Fletcher, né, que vinha da Broadway, né, então tinha uma outra história. Jay Grimes tinha uma outra história. Cada pessoa tem sua própria história, né, seus aprendizados antes do Pilates. E também cada pessoa vai receber dentro do Pilates um atendimento específico para sua necessidade, né? Então, por exemplo, um homem que é um pouco mais rígido, dentro de uma aula de Pilates, vão trabalhar com foco em flexibilidade, alongamento, mobilidade. Por outro lado, se pega uma bailarina que é hipermóvel, né, muito flexível, vai precisar trabalhar mais força, mais resistência, as oposições. Os enfoques da aula vão ser diferentes, apesar dos exercícios serem os mesmos. E aí, já dentro dessa linhagem, pensando nos instrutores direto, vindo do Joseph Pilates, a gente já tem essas características diferentes. Então, quem teve a necessidade de trabalhar mais
flexibilidade, talvez foque mais em exercícios com mais alongamentos, talvez quem tenha mais rigidez, né, flexibilidade, vai precisar trabalhar mais exercícios de força, e assim a gente vai criando, vai vendo essas diferenças de um elder para o outro. Por exemplo, a Romana tem essa questão de ser muito mais trabalhar exatamente como o Joseph Pilates trabalha, mas com o enfoque dela, mais da dança. Então, a gente tem alguns exercícios que ainda não se sabe bem se o Joseph Pilates que criou ou se foi a Romana que colocou ali, como a Mermaid, tá? Que é um exercício do Pilates clássico. O Ron Fletcher, né, ele criou uma linha dele que se chama Ron Fletcher Pilates, em que ele, inclusive, faz uma respiração percussiva. Então, ele inspira e solta o ar e faz esse barulho. E aí vários exercícios em que coloca essa respiração. Usa toalhas. Então, ele realmente, dentro da linha dele, ele criou, né? Mas ele denominou Ron Fletcher Pilates. Tá? Então, ali dentro desses trabalhos do Zé, a gente já vê essas diferenças. O Jay Grimes, que pegou o Joseph e a Clara Pilates, a esposa do Joseph Pilates, no final da vida, ele tem uma sequência de exercícios do Matt, do Pilates de solo, um pouquinho diferente da sequência da Romana. Então, a gente vê essas diferenças ainda dentro do Pilates clássico. Mas ainda é os exercícios que o Joseph Pilates criou, só que com enfoque visto dessa visão de cada um deles. Se a gente for pensar num telefone sem fio, né, as coisas vão se modificando. Então, a gente, a partir desses elders, consegue definir quem vai ser a segunda geração. Então, quem estudou com a Romana, quem estudou com o Jay, quem estudou com o Ron Fletcher, já é instrutor de segunda geração. Quem estuda com os instrutores de segunda geração é de terceira, de quarta e assim por diante. Eu, por exemplo, sou instrutora de terceira geração. Eu estudei com alguém que estudou com a Romana, tá? Então, eu estou na terceira geração. Quem estuda comigo vai estar na quarta geração. E a gente consegue traçar essa linha do tempo e ver da onde que aquelas informações saíram, da onde que tirou aquilo. Não foi da cabeça, não foi do bolso, né? Não cheio da manga essas informações. Tem um histórico, a gente consegue ver de onde que aquilo saiu. Diferente do contemporâneo, que a gente às vezes não sabe de onde que a pessoa tirou aquela informação. Ela criou aquilo a partir dos cursos que ela já fez, das informações que ela já tem, né? Da onde que ela tirou aquilo que ela está passando adiante. Então, às vezes, a gente não tem essa informação. E aí vai surgir várias linhas de Pilates dentro do Pilates contemporâneo, que é Neopilates, já vi Pilates aquático, Pilates funcional, que mistura Pilates e treinamento funcional. Enfim, começa a ter tanta mistura de técnicas que aquilo já não é mais o Pilates, a contrologia criada por Joseph Pilates, né? Aquela forma verdadeira e original como Joseph Pilates criou. Já se torna outro formato. E eu, no meu ponto de vista, seria mais interessante se a pessoa colocasse, sei lá, o nome dela, né? Mariazinha baseado em Pilates, né? Então, podia ser um nome da pessoa, um nome de uma técnica baseado em Pilates, algo assim. Porque já não é mais aquele Pilates criado por Joseph. Daí pergunta, mas Fran, se o Joseph Pilates estivesse vivo, ele já não estaria utilizando bola suíça, TheraBand e outras coisas? Talvez sim. Ninguém sabe, ninguém tem como saber. Mas se ele estivesse utilizando ainda algum desses acessórios, com certeza ele utilizaria dentro daquelas técnicas que ele criou, dentro daqueles exercícios que ele criou, né? Talvez ele criasse novos exercícios, talvez, mas a gente não tem como saber. E respeitando a técnica criada por ele, e inclusive respeitando o Joseph Pilates, a gente dentro do Pilates clássico, dentro do verdadeiro Pilates que o Joseph Pilates criou, mantemos então isso que ele nos deixou, né? Essa herança que ele nos deixou, que foi todos esses exercícios que ele criou. E por que é tão importante manter esses exercícios que ele criou e continuar trabalhando da maneira que ele criou? Primeiro, como eu falei, em respeito, né, a essa criação dele, afinal de contas é uma técnica que leva o nome dele, não é por acaso. E segundo, funciona, né? Funciona. A gente não é por acaso que hoje o Pilates é essa grandiosidade que ele é, né? Porque realmente tem resultado, realmente funciona. O que vem depois do que o Joseph Pilates criou funciona? Não sei, porque eu nunca trabalhei. Mas eu sei que se eu pegar uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de exercício, né? Vamos dizer que a pessoa é uma pedra. Se pegar pedra e fizer qualquer coisa, eu vou modificar aquela pessoa. Ela vai ter algum resultado, né? Pegar uma pessoa sedentária, que não pratica nenhum tipo de exercício,
e colocar ela para fazer qualquer movimento, seja pilates, seja yoga, seja musculação, ela vai ter um resultado nas primeiras semanas. A gente chama isso, inclusive, de adaptação ao treino. São geralmente em torno de 12 semanas. A pessoa vai ter ali algum resultado. O que vem depois é que define se essa técnica realmente é boa, funciona ou não. Então, dentro do Pilates clássico, a gente tem esse resultado rápido no início, mas o que diferencia de outras técnicas é o depois. Enquanto no Pilates, vamos chamar outras técnicas baseadas em Pilates, né? Que pode utilizar daqui a pouco a filosofia do método, os princípios do método, mas não utiliza o fundamental, né? A fundação, a base, que são os exercícios do método. Tudo isso pode trazer um resultado inicial no começo, mas não deixa a longo prazo um resultado efetivo, porque chega num ponto que nem o instrutor, nem a pessoa que está trabalhando com aquela técnica sabe muito bem o propósito, sabe onde quer chegar, sabe o que fazer, né? E aí que diferencia um instrutor de Pilates, de um verdadeiro Pilates, de um instrutor de outras técnicas, que mistura técnicas e chama aquilo de Pilates. Dentro do Pilates clássico, a gente faz essa transformação inicial, como eu falei, com uma pedra, né? Se você pegar a pedra e fizer qualquer coisa, ela vai ter algum resultado. Mas a gente, depois dessa alteração inicial, é que faz a grande diferença. A gente consegue, dentro do Pilates clássico, fazer uma transformação naquele aluno, que a gente transforma aquela pedra numa escultura, numa obra de arte. Aquele corpo que era fraco, sem força, com dores, com tensões, se transforma de maneira que a pessoa consegue dominar os movimentos, consegue controlar os movimentos, tem mais qualidade de movimento, mais qualidade de vida, e transforma aquele corpo numa máquina, capaz de coisas que nem o próprio dono daquele corpo sabia que era possível. E é essa transformação fundamental que a gente cria dentro do Pilates clássico, o verdadeiro Pilates. Aqui, claro, eu vou falar dos exercícios, mais focando no Mat Pilates, que é o Pilates de solo, que é a origem do método, né? Onde tudo começou, foi dentro do Pilates de solo, e depois, a partir disso, que o Joseph criou, então, os outros equipamentos, outros exercícios dentro os exercícios de mat, de solo, dentro dos equipamentos de Pilates. Então, só aí a gente já vê uma grande diferença entre o Pilates clássico, né? O original, o verdadeiro que Joseph Pilates criou, do que veio depois, baseado naquilo que ele criou. Essa transformação que se faz, né, a longo prazo. Mas como que faz isso? Qual é a mágica que o Pilates tem que os outros exercícios não têm? Na verdade, não é uma mágica. Isso é muito simples. A gente estuda isso, inclusive, na faculdade, que é um treinamento. Esse é um dos principais, uma das principais benefícios dentro do Pilates, do verdadeiro Pilates, e que difere de outros Pilates. Eu vejo que um dos grandes erros de quem está começando no Pilates, ou trabalha com outra técnica que chama de Pilates, é que não faz um treinamento. Quer toda aula mudar o exercício, modificar, trazer variações, fazer coisas diferentes. E isso não é um treinamento. Um treinamento é repetição. É pegar um exercício e repetir, até que ele esteja realmente bom. E dentro do Pilates clássico a gente faz isso. A gente tem um treinamento. Mas, Fran, eu não consigo colocar o exercício lá. Eu peguei o livro do Joseph, né? Aprendi os exercícios do Pilates de solo, os 34 exercícios, né? Todo mundo chama o Mat 34. 34 exercícios criados por Joseph Pilates. E não tem como aplicar isso para os meus alunos. Como é que eu vou fazer isso? Porque você está olhando o livro, você está olhando o vídeo, você não está fazendo um curso, não está se aprofundando, você está tendo algum tipo de treinamento raso, tá? Porque não são só 34 exercícios que tem no Mat, né? Nos exercícios de solo, né? Que são 100 equipamentos. Tem muito mais do que 34. Primeiro, pensando naqueles 34, tá? Só naqueles 34 a gente tem como adaptar cada um daqueles exercícios. Porque, de fato, se eu pego um aluno que nunca fez Pilates e vou dar qualquer um daqueles exercícios, o aluno pode, inclusive, se lesionar. Então, eu tenho que dominar a técnica, eu tenho que controlar bem a metodologia de ensino para eu saber como aplicar. Então, eu tenho como adaptar cada um daqueles exercícios para o nível iniciante, para o nível intermediário, para o nível avançado. A gente tem como criar essas divisões, tá? Um aluno mais iniciante, um aluno mais intermediário, um aluno mais avançado. Inclusive, a gente faz iniciante, intermediário, total, intermediário, avançado. A gente cria essas subdivisões. Dentro dos exercícios,
né? Então, tem exercícios daqueles 34 que são mais iniciantes, mais intermediários, mais avançados, e em cada exercício, o formato iniciante, o formato intermediário, o formato avançado. Então, se a gente pensar nisso, numa primeira aula, eu não vou dar aqueles 34 exercícios. Eu vou selecionar aqueles exercícios que são mais, que são ideais para um aluno iniciante. E dentro daqueles exercícios, eu vou adaptar do formato para um aluno iniciante. E é isso que às vezes falta o instrutor conhecer, dominar, se apropriar dessas informações, dominar realmente a técnica de ensino do Pilates de solo, né? Não só do Pilates de solo, do Pilates como um todo, tá? Mas falando dos 34 exercícios, é isso. Saber que, na verdade, de 34 multiplica por 3, tá? Porque pelo menos cada um daqueles exercícios tem 3 formatos, iniciante, intermediário e avançado. Tem como a gente desmembrar um exercício que faz movimentos combinados em 2, né? Descombinar os exercícios, fazer só um, depois só outro movimento e depois juntar. Então, é muito mais do que 34 exercícios. Além disso, tem, como eu falei, a primeira geração, né? Os elders, os anciões, os discípulos do Joseph Pilates, acrescentaram algum ou outro exercício. Se foi um exercício que a Romana criou, que o Jay criou, ou se foi um exercício que o Joseph Pilates deu para a Romana, mas que não deu para o Jay, isso a gente não sabe. E, enfim, também não importa, porque está dentro da linhagem clássica, faz sentido colocar, faz sentido trabalhar, é uma opção. E, além disso, se vocês pararem para pensar, aquele livro foi escrito em 1900 e, né, Guaraná com rolha. De lá até os últimos dias de vida do Joseph, teve muita coisa que aconteceu. Então, não dá para se basear somente no livro, tem que ir além, né? Tem que se aprofundar, tem que realmente aprender sobre Pilates para poder dominar o Pilates e aí ensinar alguém a dominar o seu corpo. Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei, eu não conheço? Então, a gente precisa sentir essa transformação no nosso corpo, precisa dominar os exercícios, a técnica e a técnica de ensino para poder ser um bom instrutor de Pilates, um instrutor de sucesso que traz resultados efetivos para seus alunos com a técnica certa. Fran, então o Pilates que não é o clássico não é bom? Não é que ele não é bom, ele talvez não faça essa transformação, tá? Qualquer massagem é bom, mas também não me dá grandes resultados. É terapêutico, faz me sentir bem, mas enfim, não é algo com enfoque e objetivo do Pilates. Não é o que o Pilates, o Joseph Pilates criou, tá? Então eu colocaria outro nome ou outra técnica baseada em Pilates. Certo? Se a gente quer ter um objetivo, ter um propósito, ter resultados efetivos com os alunos, não é aquela ele saiu da aula bem, depois ficou com dor, saiu da aula se sentindo bem, mas não resolveu o problema dele, não adianta, tá? Então, com o Pilates, o verdadeiro Pilates, a gente consegue ter esses resultados efetivos com os nossos alunos, tá bom? E como é que eu sei de tudo isso, né? Como que eu cheguei nessa conclusão de que Pilates clássico é melhor, que o Pilates, o verdadeiro Pilates criado por Joseph Pilates traz resultados e os outros não, enfim. Já são 10 anos que eu trabalho com Pilates, eu já vi muita coisa ao longo desse caminho, tá? E quando eu comecei, eu também não sabia que existia divisão entre clássico e contemporâneo. Esse é um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo, que eu sei que tem muita gente que não sabe, acho que Pilates é Pilates e não importa o quê. Né? Mas já percebeu que tem alguns pilates que são diferentes do outro, que chega num lá tem umas bolas grandes, no outro estúdio não tem nada, e não sabe que tem essas divisões. Quando eu comecei, eu também não sabia. Eu tinha várias opções de cursos, inclusive que eram mais baratos, que eram um período mais curto, e que se chamavam Pilates. Não sabia muito bem o que era. E tinha um outro tipo de curso para eu fazer, que era uma formação mais cara e que se intitulava Pilates Clássico. E eu fiquei, qual a diferença? Fui buscar a diferença entre eles. Entendendo a diferença entre eles, eu percebi assim, que então, é a origem, né? De onde o método saiu. O outro veio daquilo, se baseou naquilo e criou uma nova forma de trabalho. Então, qual dos dois que eu vou escolher? Eu optei por escolher a origem, porque não faz muito sentido para mim estudar algo que veio de alguma coisa, né? Estudar uma técnica que veio de uma técnica, se eu posso estudar direto da fonte, né? Por que eu não vou estudar a origem primeiro, antes de estudar o que veio depois? E foi por isso que eu, por sorte, por sabedoria, não sei, por Deus, não sei.
no que você acreditar. Mas eu acabei optando por ir para o Pilates clássico, tá? A forma como o Joseph Pilates criou, a forma verdadeira dos exercícios lá. E eu fui estudar, então, Pilates clássico, pensando que depois, se tivesse necessidade de estudar os outros tipos de Pilates, eu estudaria. E já são 10 anos que eu trabalho com Pilates clássico. Mas não se engane, ainda dentro disso, eu fiz um curso, porque não tinha condições, né? O Pilates, o curso de formação é muito caro, em 2010 que eu comecei a pesquisar, eu fiz o curso em 2011, tá? Era em dólar, vinha de fora do Brasil, então tinha aqui fácil acesso, né? Então, era um investimento muito alto. E eu fiz aí um curso de 3 dias para aprender os exercícios do Pilates de solo. Foi muito bom que eu aprendi os exercícios, mas na hora de dar aula, eu vi que faltava coisas, eu vi que tinha lacunas, né? Porque em 3 dias de curso não dá para saber tudo, então eu não sabia como preparar uma aula, quais exercícios eu podia dar, quais exercícios eu não podia dar, o que eu tinha que procurar no corpo do meu aluno, qual era o meu objetivo. Não sabia. Eu sabia que tinha aqueles exercícios, que a aula ia ser 1 hora e que eu ia dar minha primeira aula e eu estava apavorada. Então, eu peguei um papel, listei o nome dos exercícios, porque eu sabia o nome dos exercícios, tinha decorado o nome dos exercícios. Então, eu coloquei lá no papel todos os nomes dos exercícios e dava aula olhando para o papel, olhando para o relógio. Olhava para o papel, olhava para o relógio. Não olhava para a pessoa que estava na minha frente. Não olhava o que estava acontecendo naquele corpo, o que aquele corpo precisava, como é que estava se movimentando. Então, foi terrível. Foi uma aula horrível. Na verdade, não foi uma aula, né? Eu fui passando exercícios sem saber muito bem como fazer aquilo. E a partir dessa aula, que foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu descobri o que eu precisava melhorar no meu ensino, eu fui atrás e comecei a fazer outros cursos, né? E comecei a me aprofundar no Pilates clássico e estudar cada vez mais. E hoje, 10 anos depois, eu juntei todo esse meu conhecimento e ensino, então, outros instrutores a dar aula de Pilates de uma forma mais completa, né? O Pilates de solo de uma forma mais completa. Saber extrair o suco que tem ali dentro daquela riqueza de movimentos. Então, tem muito mais do que apenas 34 exercícios. E ensinei protocolos, né? Então, eu comecei a criar um protocolo de primeira aula. Selecionei aqueles exercícios que são iniciantes, mas eu não vou dar todos os exercícios iniciantes. Para uma primeira aula, eu vou selecionar alguns exercícios que eu sei que eu posso dar para o meu aluno iniciante, sem nenhum tipo não vou prejudicar o meu aluno, né? Sem nenhum tipo de prejuízo para o meu aluno. Então, eu selecionei esses exercícios que eu posso dar numa primeira aula, e aí eu adapto conforme o meu cliente, porque se ele tem uma dor na lombar, eu sei que tem alguns exercícios que eu vou tirar. Se ele tem dor na cervical, eu vou tirar alguns exercícios. Se é uma gestante, se é um idoso, então eu consigo adaptar aquele meu protocolo de aula para especificidade de cada cliente, e eu consigo dar aula olhando para o cliente, prestando atenção no corpo que está na minha frente. Então, hoje não, já há alguns anos, né, muitos anos, eu não planejo aula. A partir do momento que eu dominei a técnica, dominei os princípios, a filosofia, o meu objetivo, entendi os exercícios, a lógica dos exercícios, onde que eu quero chegar com o meu aluno em cada um dos exercícios, qual o objetivo de cada exercício, a partir daí, eu consigo hoje dar uma aula de Pilates sem precisar ficar planejando num papelzinho, escolhendo o exercício, né? Sem me sentir inseguro, olhando para o relógio, vendo quanto tempo vai faltar, quanto tempo não vai faltar. Então, essa é uma das grandes diferenças, né? Do verdadeiro Pilates para qualquer outra coisa que não é o clássico, que é ter uma metodologia, ter uma filosofia, ter um propósito, um caminho, ter aonde você quer chegar, saber onde você quer chegar. E a partir do momento que você chega nesse ponto com o seu aluno, aí sim ele está preparado para ser desafiado, e aí talvez colocar outros conhecimentos que eu tenho além do Pilates, né? Me perguntaram esses dias, mas então eu nunca posso usar a bola? Pode, mas por exemplo assim, você sabe para que você vai utilizar a bola? Se a bola é para ajudar ou é para dificultar? Algumas pessoas acham que a bola vai ajudar, mas a bola é uma superfície totalmente instável. Então, para um aluno que está começando, não tem lógica nenhuma utilizar uma bola que vai dificultar para ele. Eu só vou utilizar a bola quando o meu aluno tiver mais intermediário para avançado, que aí eu quero desafiar o corpo dele. Antes disso, a bola não vai me ajudar em nada. Ela, inclusive, vai atrapalhar. E se o meu aluno está lá no nível avançado,
tá com o corpo forte, já dominando os movimentos, eu posso fazer coisas muito melhores do que a bola. Eu posso ensinar ele a usar o corpo dele, né, como uma ferramenta de incremento de força, né, de desafiar equilíbrio. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Tem uma série de exercícios de Pilates, do verdadeiro Pilates, que é em pé, né, e que desafia muito o aluno. Então, saber utilizar tudo isso e como, quando utilizar, é uma das ferramentas que a gente tem como instrutor de Pilates clássico e que nos diferencia de todos os outros Pilates, tá? Esse é um dos benefícios e um dos motivos que me levaram a escolher o Pilates e que também, se me perguntam, eu vou recomendar o Pilates clássico. Eu acho que quem vai fazer Pilates tem que ir para o Pilates clássico, seja para praticar, seja para trabalhar, porque ele realmente traz resultados efetivos, transforma o corpo e a vida das pessoas. Se você ainda não sentiu isso, talvez você não esteja fazendo Pilates de verdade, ou você não está aplicando. Se você é instrutor de Pilates e não pratica, recomendo que você pratique. Vai modificar bastante a sua forma de ver o método. Mesmo se você é instrutor de Pilates clássico e se sente seguro na hora de montar uma aula, se sente sem saber bem o propósito do aluno, talvez você tenha passado pelo mesmo que eu lá no começo, que fiz um curso com uma formação um pouco mais rasa, né? 3 dias de formação, aprendi os exercícios, mas não aprendi a forma de ensinar, né? Não aprendi a metodologia de ensino. Não aprendi como as etapas pedagógicas, né? Não aprendi a filosofia. E aí você precisa se aprofundar nisso para poder dominar realmente o método e saber o que você busca dentro do método, tá bom? Quais os benefícios de trabalhar com o verdadeiro Pilates? Primeiro, você está honrando aquilo que o Joseph Pilates criou. Isso para mim é respeito, trabalhar em cima de um método que uma pessoa criou e seguir aquilo que ela fez, né? Eu acho que primeiro lugar é isso, é respeito. Segundo, você realmente tem resultados, você tem um treinamento. E aí vem uma das críticas que eu escutei muito há um tempo atrás, que era 2 críticas, tá? Do Pilates clássico, que era, é repetitivo. Sim, um treinamento ele vai ter repetição. Não, você não vai nunca se tornar o melhor em qualquer coisa, né? Posso usar aqui qualquer exemplo, né? Então, o melhor jogador de futebol se ficar jogando tênis, né? Ficar cada dia jogando esporte. Você não vai ser o melhor em qualquer coisa, enfim, deixa eu pensar. E geralmente em lutas, né? Tem um golpe que uma pessoa é muito boa, ou não sei. Escolhe uma técnica aí, tá? Enfim, você nunca vai ser o melhor naquilo se você ficar treinando outras coisas. Me vê agora aquele gambito da rainha. Lembra que a menina era muito boa em xadrez, mas tinha uma jogada especial, né? Que é o gambito da rainha, ou era outra técnica também. Sempre que tinha alguma coisa que ela ia aprender, ela treinava, ensaiava aquilo de diferentes jogadas, diferentes formas do tabuleiro, até ela ser a melhor naquela jogada. E aí ela partia para outra. Então, o Pilates tem um pouco disso, sabe? De você se tornar o melhor possível dentro de cada um dos exercícios. Então, você treina. Só que você não treinar e fazer sempre, por exemplo, o mesmo 100, não significa que você vai estar fazendo exatamente o mesmo 100. Porque a partir do momento que você faz o 100 no formato iniciante, treina, está bom, a gente modifica para se tornar um pouco mais desafiador. E dentro do Pilates a gente brinca com ângulos, com amplitudes, modificando o torque de força, modificando, então, uma pequena modificação, às vezes uma posição do braço, uma posição da cabeça, muda o exercício como um todo. E esse é o grande segredo dentro do Pilates. A gente vai construindo esse exercício até chegar lá naquele formato final que a gente viu lá no Joseph Pilates, fazendo no livro dele ou no vídeo, enfim. E que a gente olhava, e essa é a segunda crítica que tem aqui, e olhava assim, meu Deus, isso é perigoso, como é que eu vou colocar meu aluno assim, fazendo uma invertida? Como é que eu vou fazer meu aluno fazendo isso? Isso vai machucar. Ou um teaser, né? A hérnia da lombar da pessoa. Não é da noite pro dia. Então, quando a gente vê esse exercício e fica assim, meu Deus, isso é perigoso, vai machucar o meu aluno, não viu que antes disso teve toda uma preparação. Aquele corpo não saiu fazendo aquele exercício do nada. Então, a gente trabalhou a fundação, a base, fazendo bastante exercício de força, de estabilidade, de controle, para daí ele chegar naquela posição. E isso é um trabalho contínuo, né? Um treinamento. A gente treinou muito 100, treinou muito série de abdominais, treinou muito
os exercícios repetidamente até ele chegar naquela formação. E, sinceramente, se fosse tão repetitiva e cansativa, eu não estaria há 10 anos estudando e trabalhando com Pilates e cada vez me aprimorando mais. E sempre tem algo a mais para a gente aprender. Então, um exercício pode ser repetitivo para quem está ali dando aula. Para o aluno, não é. É um exercício desafiador, é uma conquista diária. Eu estava dando aula para uma aluna minha uma aluna da minha mentoria, e ela falou isso, né? Que ela vê das diferenças do trabalho dela antes para agora, depois que ela fez a mentoria comigo no Pilates clássico, é que o Pilates não retrocede, né? Nunca volta. A pessoa nunca volta, ela vai sempre adiante, adquire uma habilidade e segue em frente, ela não volta para trás, né? Ela não retorna. Ela está sempre progredindo, são pequenas progressões que vai fazendo ela construir esse corpo forte, resistente, com flexibilidade, mobilidade, né, livre de tensões, com um corpo mais preparado para as tarefas diárias, né? Então, isso é uma das diferenças, que antes, quando ela não trabalhava com o verdadeiro Pilates, ela sentia isso de não saber muito bem onde queria chegar, como ia chegar em algum resultado com o aluno, ficava indo e vindo, né, nos exercícios, progredia, regredia, e que agora, com essa organização, porque um método é isso, né? Se não tem uma organização, um passo a passo, não é um método. E é quando a gente fala método Pilates. Então, ele tem uma organização, ele tem um passo a passo, você só precisa de uma metodologia de ensino para saber como utilizar esse método que está pronto e que a gente só tem que aplicar, tá? Então, uma das grandes vantagens de utilizar o Pilates clássico, o verdadeiro Pilates, como Joseph Pilates criou, é que a gente tem uma parte de responsabilidade, mas que não é total responsabilidade, né? A gente se divide essa responsabilidade com o método, porque a gente tem que saber, em vez de ficar puxando exercícios da cartola, né? Pegar lá, eu vou escolher hoje esse exercício. Não é tipo assim, um armário e que a gente vai pegando um exercício escolhendo. Não, os exercícios estão lá, estão prontos, você só tem que saber escolher os exercícios certos para o seu cliente naquele dia, porque cada dia o corpo pode estar diferente, né? Tem dias que a gente acorda mais disposto, dias que a gente acorda menos disposto, mesma coisa o nosso cliente. Então, cada dia vai estar o mesmo cliente com um novo corpo, o mesmo exercício, mas um novo exercício. E a gente só tem que saber escolher qual exercício e aplicar aquele exercício e fazer as adaptações corretas no tempo correto, com as dicas certas, no tempo certo, respeitando o ritmo, o corpo do aluno, né? E aí trazendo esses resultados de forma efetiva. E como que se faz isso, né? Como que a gente consegue tudo isso, essa organização de método, esses resultados efetivos? Trabalhando com o verdadeiro Pilates. Não é à toa que o Pilates hoje é conhecido mundialmente, né? Ele começou muito antes, mas a ascensão do Pilates começou quando o Joseph Pilates foi lá para Nova York, entrou naquele prédio cheio de bailarinos e começou a ensinar o verdadeiro Pilates, o Pilates que ele criou, né? Que ele chamava de contrologia. E a partir daquilo ali foi se disseminando, né? Foi cada vez mais ganhando espaço, ganhando lugares, ganhando, inclusive, falei do Ron Fletcher, né, que era da Broadway, e foi muito importante para a ascensão do Pilates, para que celebridades começassem a praticar aquele Pilates, o verdadeiro Pilates. E se ele funciona e traz tanto resultados, por que a gente vai modificar? Né? Tem aquela expressão, um time que está ganhando não se mexe, né? É a mesma coisa. Se está trazendo resultado, se é efetivo, por que eu vou começar a inventar coisas a partir dali? Então, primeiro, vamos aprender, dominar, né? Saber realmente como utilizar o verdadeiro Pilates antes de incrementar e inventar qualquer coisa. E a partir do momento que você sabe como utilizar o Pilates, as ferramentas do Pilates, até esse lápis pode ser um acessório para dar aula. Uma toalha, uma bola, qualquer coisa. Você primeiro tem que dominar a técnica, você primeiro tem que saber como utilizar todas as ferramentas que o Joseph Pilates nos deixou, para daí sim começar a criar outra coisa. Que, sinceramente, 10 anos já trabalhando com Pilates, não vejo necessidade nenhuma. Então,
primeiro aprenda como utilizar o que já temos antes de inventar novas coisas. Certo? Então, esse é o Pilates clássico, o verdadeiro Pilates, Pilates que Joseph Pilates nos deixou de herança, da maneira como ele concebeu, né, com toda a metodologia de ensino, e que eu vou vir aqui sempre que possível trazer novos vídeos, novos conteúdos para vocês, falando um pouco dos meus conhecimentos, como que se domina a arte do Pilates, do verdadeiro Pilates, como que a gente faz para ensinar os nossos alunos. Essa é a minha intenção aqui, ajudar vocês a descobrir esse verdadeiro Pilates, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo desse mundo do Pilates clássico. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.